A relação entre pai e filha é, sem dúvida, uma das mais complexas e mais impactantes que existem. Mas a gente já parou para pensar qual é o verdadeiro legado que essa conexão deixa? Hoje, vamos mergulhar fundo nos pontos que realmente definem essa jornada, com base em uma análise bem interessante sobre o tema. E para começar, acho que essa frase aqui é perfeita. Todo pai é o primeiro amor da filha. Nossa, essa frase tem um peso enorme, né? Porque ela basicamente resume como essa primeira relação com uma figura masculina vai ser a base para tudo, para a autoconfiança, para o jeito de amar e até para a visão de mundo de uma mulher. Então, o nosso caminho para entender isso vai passar por 5 pontos essenciais. A gente vai ver o pai como o primeiro modelo masculino, depois a importância da proteção que vem com os limites, o pai como um espelho do amor próprio. Vamos falar também daquela fase de distanciamento que é super normal e, por fim, o verdadeiro legado que fica, o do esforço. Vamos lá, começando com uma verdade que é fundamental. Para uma filha, o pai é o primeiro rascunho do que é ser um homem. Ele não é só uma figura masculina na vida dela, ele é o modelo. Aquele que, quer a gente perceba ou não, vai servir de base para todos os outros relacionamentos que ela vai ter. E a lógica aqui é de uma simplicidade que chega a ser assustadora. Um pai que é bondoso, que é presente, ensina a filha a esperar isso dos outros homens. Confiança, afeto. Mas o inverso também é verdade. Um pai distante, ou até cruel, pode criar uma crença muito perigosa de que aquilo é o normal. Um padrão que, infelizmente, pode se repetir lá na frente, com consequências que duram uma vida inteira. E esse papel de modelo se estende para algo que é absolutamente crucial, a proteção. Só que não estamos falando só de segurança física, tá? A proteção de verdade, segundo essa análise, vem da construção da segurança emocional, do autorrespeito. E isso acontece por meio de uma coisa que pode até parecer contraditória, que são as regras e os limites. E olha só que interessante essa sequência. Tudo começa com o pai estabelecendo limites claros. A partir daí, a filha aprende a se respeitar. E quando ela se respeita, o que acontece? Ela naturalmente passa a exigir o mesmo respeito das outras pessoas na vida dela. É, literalmente, uma fórmula para o empoderamento. E agora? Vem a parte que talvez surpreenda muita gente. A análise mostra que as filhas querem esses limites. Pois é, elas não enxergam as regras como uma prisão. Pelo contrário, veem como um mapa, uma demonstração de cuidado que ajudam a navegar pelo mundo e, o mais importante de tudo, que faz com que elas se sintam profundamente amadas e seguras. No fundo, a motivação por trás dessas regras é pura proteção. Os pais, por conhecerem a perspectiva masculina, querem proteger as filhas de serem vistas como objetos. Mas o mais importante mesmo é que eles não querem que elas se vejam assim. O grande objetivo é que elas se reconheçam e que sejam reconhecidas pela inteligência e pela capacidade que têm. Chegamos agora a uma metáfora que é central nisso tudo, e muito, muito poderosa, a do espelho. A forma como um pai enxerga a filha se torna, literalmente, o reflexo que ela vai usar para construir a própria imagem e para definir o próprio valor no mundo. E aqui a gente vê os dois lados dessa moeda bem claros. De um lado, um pai muito crítico pode criar um reflexo todo distorcido, fazendo com que a filha carregue um sentimento de pouco valor pela vida inteira. Do outro lado, um pai que ama, que aprova, ele entrega para ela o espelho mais valioso que existe, aquele que ensina a gostar e a acreditar em si mesma. E a profundidade disso tudo está capturada nesta frase. As filhas são excepcionalmente sensíveis ao comportamento dos pais. Receber a aprovação deles é um objetivo de vida. Pensa só no poder disso. A aprovação daquela figura que na infância parece um super-herói não é só um desejo, é uma meta que pode definir uma vida inteira. Bom, agora vamos entrar num território que muitos pais e filhas conhecem bem e que pode ser bem doloroso: a adolescência. E, claro, aquela sensação quase inevitável de distância que parece que surge do nada. Mas olha, a primeira e mais importante mensagem da análise sobre essa fase é um alívio. Esse afastamento é totalmente normal. Não é um sinal de que algo deu errado, não. Na verdade, é um sinal de que ela está crescendo, se desenvolvendo e começando a trilhar o próprio caminho. É parte do processo. A pergunta que fica, então, é a mais importante de todas, né? Se esse afastamento é normal, o que um pai deve fazer? Como é que se reage quando aquela filha que antes te idolatrava agora parece tão distante? A orientação aqui é bem clara: nunca desistir. É preciso assumir a liderança para tentar reconstruir essa ponte. E, acima de tudo, se manter envolvido, fazer o possível para estar por perto, mesmo que à distância. Porque a verdade é que, mesmo que ela não saiba como pedir, ela ainda precisa e muito do pai como seu guia.
E todo esse esforço para se manter presente nos leva ao nosso ponto final, e talvez o mais libertador de todos, o de que o verdadeiro legado de um pai não é a perfeição, é a tentativa. É interessante a gente notar como a nossa cultura celebra a maternidade a todo momento, e com toda a razão, claro, mas por causa disso, muitos pais acabam sem ter a real dimensão do quão gigantesco e insubstituível é o papel deles na vida de uma filha. Para uma filha, o esforço de um pai vale 100%. Ela não está procurando um pai perfeito. Um pai que erra, mas que continua tentando, que se esforça. Aos olhos dela, ele é um herói. A filha costuma ser a pessoa mais compreensiva do mundo nesse quesito, porque ninguém precisa mais dele do que ela. No fim das contas, acho que tudo se resume a isto. A coisa mais importante do mundo para uma filha é ver que seu pai está tentando ser um bom pai. Cada gesto, cada tentativa, cada momento de presença, por menor que pareça, constrói a base de quem ela vai se tornar. O legado de verdade não está na perfeição, ele está na tentativa.